No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar sobre filmes. Sim, é um tema recorrente aqui no nosso podcast e hoje vamos falar sobre Frankenstein de Guillermo del Toro, nova versão aí do romance de Mary Shelley que passou nos cinemas e estreia na Netflix agora no dia 7 de novembro. E quem está aqui comigo, a convidada muito especial, que está aqui pela segunda vez esse ano, participou aqui, normalmente fala sobre saúde mental, mas acho que hoje vai falar um pouquinho mais do que isso, mas já ouvimos aí a risadinha dela, então dê seu olá aí, Sara Ferraz, muito bem-vinda novamente aqui no podcast. Oi, gente, obrigada, Ramon. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Muito feliz de estar aqui de novo, ainda mais para falar desse filme que eu li o livro um pouquinho antes, não tinha lido ainda, e aí, com esse hype do filme, eu acabei lendo e foi um livro que me surpreendeu muito. Então, estou bem feliz para falar sobre isso aqui hoje. Muito bem, muito bem. Pois é, esse filme, essa obra, né, de Mary Shelley, que foi escrita lá em 1818 e até hoje, né, fascina as pessoas e que já teve diversas adaptações aí pro cinema, segundo a IMDb. Existem pelo menos 192 criações envolvendo a temática aí do Frankenstein, não sendo necessariamente adaptações literais, mas que remetem de alguma forma à obra, né? A gente teve, por exemplo, ano passado um filme que também fez um barulho aí, que foi o Pobres Criaturas, né? Que de alguma forma Uhum, também adaptava. E verdade. essa pauta aqui surgiu justamente porque a gente estava lá no Instagram e aí Sara postou, né, que ela estava lendo o livro. Eu falei, pô, você tá sabendo que vai ter um filme? Ela, sim, eu tô lendo o livro justamente por isso. Então aí a gente decidiu assistir no cinema, né? Aproveitar aí que teve essa exibição, que não é sempre que as obras da Netflix são exibidas no cinema. Normalmente acontece isso quando tem a intenção de se qualificar para o Oscar, né? Porque uma das regras para o filme poder ser indicado ao Oscar é que ele seja exibido nos cinemas pelo menos por 2 semanas, se eu não me engano, em Los Angeles e em Nova York. Então, acho que a Netflix aproveitou e já passou aí no Uhum, mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E a gente vai falar aí sobre essa adaptação, dessa visão do Guilherme Del Toro. Então vamos começar aí com essas impressões gerais aí do filme, assim, gostou, não gostou, e depois a gente vai se aprofundando aí nas questões que a obra aborda, né? Tanto o filme quanto o livro, e como o Sara aí leu o livro, a gente já vai fazer esses paralelos aí com uhum. a obra, né? Saber o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Então, vamos começar aí. Me conte, Sara, você gostou do filme ou não? Essa parte aí polêmica, quando você falou gostou, ou não gostou, eu já pensei que eita, que isso aí é polêmico. Bom, Não, é é, assim, no filme não, por enquanto, né, entre críticos e tal, não é uma unanimidade, assim, a maioria das críticas são positivas, mas não, nem todas, assim, tem muitas críticas positivas com ressalvas, enfim, mas a gente uhum. vai chegar lá. Me conte aí o que é que você achou. Eu acho que assim, eu tava com a expectativa alta, porque eu gosto muito dos atores. Então, foi uma coisa, inclusive, que me fez ler o livro. Eu estava muito ansiosa para ver o filme, porque eu adoro o Oscar Isaac, adoro Cavaleiro da Lua, enfim, adoro. E o outro ator também, né, o Jacob, né, Isso, o que é o fez o Ronde, sei Frankenstein. lá. Isso. Pois é, que é de Eufória, né? E vai fazer, inclusive, Morro dos Ventos Uivantes também. Então, assim, eu estava muito ansiosa para ver o filme. Ainda mais que sendo de Guilherme Del Toro, né? Aí, como eu tô muito nessa vibe também,
Na verdade, eu gosto muito de ler e eu estou mais empolgada ainda lendo por conta, né, do clube de leitura que a gente montou, eu e uma amiga, Eneida, que é psiquiatra, Leitura Pias Clube. Então aí eu estava nessa vibe assim, quero ler alguma coisa de terror. E juntando com ansiedade em relação ao filme por causa dos atores e do diretor, eu decidi ler o livro. E assim, expectativas altas, era isso que eu estava falando, né? Por conta dos atores, do diretor. Eu não desgosto do filme, não posso dizer isso, que eu desgostei do filme. O filme é bem feito, né? Achei um enredo bem costurado, os atores são muito bons, né? Inclusive tem a Mia, né? Também, enfim. Mas, como eu li o livro, então eu não tive como não fazer o contraponto, né, do livro com o filme. E tem muitas coisas diferentes no enredo. Apesar do enredo ser muito bem costurado, teve muita coisa que ficou de lado ou foi colocada de outra forma. Claro, licença poética, essas coisas. Mas não desgosto. Gostei, até porque gosto muito dos atores, mas esperava mais. Não, expectativas são sempre complicadas por causa disso, né? Porque principalmente como você leu aí o livro, então você vai esperando alguma coisa mais fidedigna, né? Que seja uma adaptação mais próxima do livro, e como você mesma falou, né? Como o filme toma algumas liberdades, licenças poéticas, então aí entra muito a questão de gosto, né? Como você falou aí que você teve esse apego pelo livro, Sim, então fica mais complicado mesmo fazer essa não fazer a comparação, né? A conexão entre as duas obras. É, eu gostei muito do filme, eu sou fã, né, do diretor, do Guilherme Del Toro. Os últimos dois filmes dele eu gostei, mas não tinha gostado tanto quanto eu gostei desse Frankenstein. Acho que o Pinóquio que ele tinha feito anteriormente, que faz parte, né, ele fez um contrato aí com a Netflix, né, e aí tivemos aí duas adaptações de obras literárias, né, e o Pinóquio queria ter gostado mais, mas eu achei muito bom. No mesmo ano que teve a versão dele, teve também uma versão live action acho que é de Robert Zemeckis com Tom Hanks fazendo o Gepeto, que é bem ruim, e aí essa versão do Guilherme Del Toro ele fez, né? Tomou também todas essas liberdades poéticas, incluiu novos elementos na trama e acho que funcionou bem. O Frankenstein, eu até tenho que confessar aqui no podcast que eu nunca assisti nenhuma das adaptações, assim, nunca vi o primeiro filme com Boris Karloff, teve nem a eu. versão do Kenneth Branagh, que é com Robert De Niro fazendo o papel da criatura. Esse também eu lembro, eu acho que eu já vi pedaços, mas na época que foi lançado eu era adolescente, não, era muito drama para mim e acabou que nunca assisti, mas a criatura faz parte, né, do imaginário popular, né? Já tem diversas adaptações, tem, por exemplo, a adaptação da Turma da Mônica, né? Tem o Frank lá, que faz parte da turminha lá do Penadinho. Então, assim, sempre tive de forma ou outra, né? Tem o Tropeço da família Sim, Addams, tem diversos personagens que são de alguma forma inspirados no Frankenstein. Então, para mim, como eu não tinha essa familiaridade com a obra de Mary Shelley, então, assim, eu gostei bastante do filme. Eu achei interessante que o Del Toro fez essa uma versão mais pessoal, né? Ele criou aí essa relação entre pai e filho que ele teve, né? Uma relação um pouco complicada com o pai. Eu estava vendo, até comentei isso com Sara antes da gente começar aqui a gravação, que numa das entrevistas que ele deu para divulgação do filme, ele conta, né, que quando ele era jovem, ele trabalhou com o pai, que foi
a pior experiência de trabalho que ele já teve, sendo que ele já trabalhou com Harvey Weinstein, né? Então para ele aparentemente foi uma relação complicada. Teve uma questão Uhum. que nos anos 90 o pai dele foi sequestrado Nossa. e que demorou mais de 40 dias para conseguirem juntar o dinheiro para pagar o resgate, ser liberado. Então, assim, e acabou que a família dele toda teve que sair do México por causa disso. Então, enfim, ele tem algumas questões com o pai. E ele hoje é pai, né? Acho que ele tem dois filhos, se eu não me engano. Então acabou que o filme serviu meio que como fazer essa conexão aí da Uhum. relação de pai e filho. Tanto que o próprio Pinóquio, ele também tem essa temática Verdade. de pai e filho, e no Pinóquio já tem um pouco dessa coisa do como o Gepeto criou o Pinóquio meio como uma forma de lidar com a perda do filho, e que ele criou, tipo, não foi assim, ele não tinha criado de boa, ele criou porque ele tinha bebido, estava sob efeito de álcool e tal. Então, assim, acho que nesses últimos dois filmes, né, no Pinóquio e agora no Frankenstein, que ele resolveu colocar aí a terapia em dia e resolveu explorar essa questão de pai e filho, porque até então na filmografia dele não era um tema assim que chamava atenção. Normalmente o tema, né, que a gente ainda encontra aqui no Frankenstein, que está na maior parte da filmografia dele, é essa relação da figura do monstro, né, de como Hum. são figuras mal entendidas e coisas do tipo. Então, assim, eu gostei bastante do filme, acho que tecnicamente é brilhante, assim, os figurinos, tem muita questão do uso da cor verde, que é algo que ele também fez em A Forma da Água. Aqui até uma coisa que Tássia, né, minha esposa, chamou a atenção quando acabou a sessão no cinema, é que, não, acho que ela comentou durante a sessão, Hum. que o figurino lá da Elizabeth, né, que é a Mia Goth, ela usa muito verde. Aí, como ela diz que ela gosta muito de insetos e tal, então é uma forma dela, né, de representar os insetos através da cor verde, né? E o verde até então era uma cor que era remete muito ao Frankenstein, porque ele É. não no filme original preto e branco, né? Mas acabou que o monstro ficou sendo associado a essa cor verde, né? Então, assim, eu não conheço, né, a obra de Mary Shelley, então eu não posso fazer esse comparativo, né? Assim, para mim funciona, né? Eu acho que a questão dessa relação de pai e filho e depois da questão que o filme se torna meio que uma história de vingança, né? É até bom, era para eu ter avisado isso no início do podcast, Hum. mas vou avisar aqui agora, depois de alguns minutos já de iniciado, que acho que se você não assistiu o filme, assista e depois volte aqui para ouvir o podcast, É, porque eventualmente a gente, não necessariamente spoiler, né? Afinal de contas, é uma obra aqui lá de 1800, mas enfim, tem muitos detalhes, muitas coisas que a gente vai acabar discutindo aqui que podem ser um pouco de spoiler, né, da trama. Então, eu acho que o filme funciona bem, essa questão do pai e filho. Eu vou até perguntar para você dessa questão, para falar um pouco, né, da Mary Shelley, que você me falou, né, que a versão que você leu do livro tem um prólogo, né, que conta um pouco da história dela. Então, assim, o livro, pelo que eu li, ele tem tem o lado pessoal dela, né? Ela escreveu, ela tinha acho que 18 anos, né? Era uma, isso. era uma mulher, então, assim, o livro foi, eu vi que o livro foi muito criticado na época, justamente como é que uma mulher pensou nisso, um negócio de uma criatura sendo formada por pedaço de corpos humanos, cadê a sensibilidade feminina, não sei o quê. Enfim, que a mulher não pode fazer. Não, se hoje ela seria criticada, imagine em 1818, né? É verdade. Então, me conte aí um pouquinho do que é que você achou do livro, né? Aí a gente vai partir para Certo. esse comparativo aí
do livro com o filme para tentar entender o que é que você gostou e o que é que não funcionou para você. Me conte aí. Vamos lá, vamos lá. Só fazendo um adendo aí do que você estava falando, quando você falou que ia ver o filme, e aí eu já tinha voltado, né, da sessão, e aí, inclusive, você perguntou por que que eu falei que estava um pouquinho revoltada. Aí, inclusive, eu falei dessa questão do pai, e só agora que eu entendi, que eu fui também dar uma olhada antes, e vi que era autobiográfico, essa questão do Guilherme com o pai dele. Que eu lembro que eu até brinquei, eu disse, Guilherme tem daddy issues. Tá certo, né? Sim, com Enfim, foi certeza. mais ou menos isso. Acabei acertando. Mas, Tá bom, vendo aí a falando aí, né? psicóloga, né? Já fez o diagnóstico só assistindo o filme. Na brincadeira, acabei acertando o diagnóstico. Mas, enfim, falando aí da obra de Mary. Bom, como você falou, ela começou a escrever com 18 anos, o livro foi publicado quando ela tinha apenas 19 anos, e inclusive nem foi colocada como a autora do livro, inicialmente, ficou anônimo. Um monte de gente achava que era o que o pai tinha escrito, que o Shelley, marido, deixa eu ver aqui se eu lembro o nome dele, acho que é Percy Shelley, eu acho que é isso. Depois eu vou verificar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Que o sobrenome é dele, inclusive, né? Achava que era ele que tinha escrito, enfim, toda uma história lá, exatamente por ter esse peso de ter sido uma mulher no início ali, né, de 1800, escrevendo isso, Percy Shelley. E inicialmente não ficou como autora do livro por toda essa questão. E o interessante é que ela nasceu numa família bem intelectual, assim, de Londres. O pai era filósofo, que era o William Godwin, e a mãe dela, Mary, eu vou saber falar esse nome, tá, gente? Igual lendo os livros de Dostoiévski. Wollstonecraft. Era Mais ou menos isso mesmo. uma escritora bem feminista. Então, ela nasceu nesse meio. Só que, logo de cara, né, quando ela nasce, a mãe dela falece. Então, ela já começa, né, vindo ao mundo com uma perda. E depois, mais para frente, depois, quando ela casa com o Percy, que na verdade nem foi a primeira esposa do Percy, o Percy era amigo do pai dela, frequentava a casa, não sei o quê, tinha outra esposa, e aí, enfim, depois eles têm uma relação, ele era um pouco mais velho, e depois, quando ela casa e tem um filho, né, dele, o filho também morre com poucos dias de nascido. Então, ela já tem essa questão da perda muito presente na vida dela. Inclusive, tem, né, análises de que essa questão do sentimento de abandono, se eu já estou indo muito lá para frente, mas do sentimento de abandono da criatura, que é muito mostrado no livro e no filme também, e essa parte também abordada ali, eu gostei dessa parte, achei muito. Esse sentimento de abandono dele por conta do criador. Tem análises ligadas a isso em relação a ela de que ela quis trazer isso na obra. Inicialmente, essa questão aí de escrever essa obra foi uma brincadeira. Não sei se você sabe disso, amigo. Eles estavam na casa de Lord Byron, na Suíça, inclusive era Suíça. Né? O livro, o Victor mora na Suíça, né? E eles estavam lá, numa casa lá, Lord Byron, não sei o quê, Percy, o marido dela, tinha um outro amigo que era médico e estava uma noite bem chuvosa, tinha nada para fazer, não sei o quê. Tudo isso está no prólogo do livro. E Lord Byron estavam lendo histórias de fantasmas, de terror e tal, e aí ele propõe um concurso. Vamos fazer um concurso de histórias de terror. E aí cada um tinha que escrever uma história. E Mary não estava tendo ideia nenhuma. Não tinha ideia nenhuma, e todo mundo escrevendo as histórias, e lia a história, e todo dia de manhã chegava, e aí, você já teve sua ideia? E ela nada. Aí um dia ela teve um sonho com essa questão de uma criatura. Rolou umas conversas também muito lá entre o médico e Lord Byron sobre galvanismo, essa história aí
né, mais científica, então acabou, acho que ficando um pouquinho no resíduo diurno, que a gente chama, né, do inconsciente ali dela. Quando ela dormiu, ela teve um sonho, meio sonho, meio pesadelo, né? Mas enfim, com essa criatura. E aí ela tem a ideia de escrever. E tem muito, permeia muito essa questão da perda. É o que algumas análises falam sobre isso. Então, tem essa ideia aí do sentimento de abandono que está muito ligado com a história mesmo dela. Inclusive, falando aí do filme, é, essa questão inicial aí, que já aparece, né? Ali no início, a relação conturbada do pai com o Victor. É, no caso de Mary, não era exatamente, estou falando assim, na vida dela. Ela, né, a mãe tinha falecido, ela vivia com o pai, mas era uma relação que não era afetuosa. Isso é descrito no prólogo. Não era afetuosa, era muito intelectual. Então, o pai, por ser filósofo, e aí ela começou desde muito cedo a ler muito e, obviamente, a escrever. Foi por esse meio aí que ela fez alguma conexão com esse pai. Mas no livro, posso já entrar aqui nessa parte? Fazer aqui um Claro, claro, sim, paralelo. sim, a ideia é essa. No livro, o pai de Victor, ele é um pai amoroso, um pai muito dedicado, o pai e a mãe. Inclusive, ela não falece com o nascimento do irmão. Ela fica ainda viva, só que chega um ponto quando o Victor já está adulto, ali entre a adolescência e adultez, quando ele já está quase para ir para a universidade, que ela morre. E aí tem esse momento da perda e logo depois ele tá lá, vai, ele já tinha essas ideias, não é uma coisa do momento da perda. Ele já tinha essas ideias de que a vida poderia ser prolongada, de que a morte poderia ser evitada, que ele queria descobrir alguma coisa nesse aspecto. Mas com a morte da mãe, isso dá um impulso maior para ele, certo? Foi um pouco diferente, mas a gente entendeu, diante da pesquisa, que Guilherme quis trazer algo pessoal dele, e até por você não ter lido, você achou rico. Então, tem pessoas que vão gostar desse aspecto, tem outras pessoas que não, mas dentro do filme a gente pode fazer essa leitura de que pela questão da relação dele com o pai, no caso o Victor do filme, né? A relação dele com o pai que foi muito ruim, o pai era muito rígido, não demonstrava afeto, era arrogante, até agressivo. Essa relação dele posterior aí com a criatura ficou meio que justificada, vamos botar assim, entre aspas, né? Apesar de que eu fiquei com muita raiva do Victor no livro e no filme. Eu tive muita raiva mesmo, né? Porque a pessoa se dedica, cria, né, alguém. É mais ou menos o paralelo de você realmente ter um filho. Você, né, deseja aquele filho, você gesta aquele filho, vamos botar assim, e depois se vire aí você. Sim, sim. Eu tinha visto que, assim, que aí, eu tô fazendo uma pesquisa aqui para o podcast, né, que a Mary, que a versão dela, né, a versão original, né, o livro em si, é, que é meio que ela querer fazer uma crítica sobre o excesso do racionalismo dentro da ciência e Uhum. de como, né, figuras autoritárias, né, de certa forma, acabam sempre achando que estão certas, né, e questionando os limites, né, da pesquisa científica, né, que eu Sim, acredito que lá em 1800 deviam ter pesquisas bem mais bizarras, né, porque hoje a gente ainda tem uns código de ética, coisas do tipo, né, dentro da linha de pesquisa científica, que naquela época era uma linha mais tênue, né? sim, Então eu sim. acredito que aí dessa forma, aí eu até posso depois questionar você em relação como seria essa leitura do Victor no livro, em como ele se transforma, né, nessa figura autoritária, né, de negligenciar a criatura e de querer fazer de tudo, né, para essa
experiência científica dar certo e depois não saber como lidar com as consequências, e que o filme, né, de Guilherme Del Toro tem uma visão mais humanista, né, digamos assim. Então, assim como ele faz o paralelo com a própria vida dele, né, a relação que ele teve com o pai dele e agora ele tem sendo pai, de ele enxergar a história muito como essa questão da empatia, do perdão, né, de reconhecer os próprios erros, mas e aí talvez você também pode falar como psicóloga dessa questão da relação de pai e filho, né, e de como isso no filme, né, e essa relação que dá essa origem da figura dele, acaba repetindo, né, de certas formas, ou até piorando, né, as falhas do pai. E não sei, assim, como eu falei, né, como eu não li o livro, então para mim essa versão de Del Toro funciona muito bem, porque ela é mais, assim, bem entre aspas, ela é mais verossímil no sentido de como ele faz a questão da pesquisa científica. O filme, claro que tem a parte de fantasia, obviamente, mas de como ele tenta mostrar esse lado científico, racional do personagem, né? E uma coisa que eu li também, que ele disse que ele também transformou a figura do Victor como se fosse um rockstar, né? Que é o cara que chega lá na faculdade, quer impressionar as pessoas com o experimento dele, para poder vender, né? Que é uma coisa meio fazendo até um paralelo com os dias atuais. Você vê muitos CEOs de empresa, principalmente de empresa de tecnologia, né? Pouco tempo atrás a gente tinha, tipo, Steve Jobs da Apple, hoje a gente tem Mark Sim. Zuckerberg, essas figuras que, tipo, na hora que vai apresentar um produto, tem que fazer toda uma presepada, senão não vende, né? Então, tipo, é mais do que ser um criador, tem que também ter essa parte do marketing, né? Então, me conte aí dessa parte do como é no livro, né? Dessa construção da figura do Vitor, e se você acha que no filme, já que tem essa relação assim de pai e filho, o quanto isso é mais interessante e quanto também eu li umas críticas que também de uma mulher chamada Cecília, deixa eu confirmar aqui, que eu já sigo ela tem tempo. Peraí Uhum. que eu salvei aqui o link aqui. Cecília Barroso, que é do site Cenas de Cinema, que ela não gostou muito do filme, que ela foi justamente isso. Você transformou a obra na relação de pai e filho, parece tipo novela da Globo, assim. Você fica esperando aparecer a música tema de Fábio Júnior, coisas do tipo. Então, Ela já você foi no extremo aí, né? isso, exatamente. Então, por isso que é o que eu falei no início, o filme não está sendo uma unanimidade, assim, eu não vi nenhuma crítica dizendo assim, é horroroso, mas assim, vi muitas coisas assim com ressalvas, né? Mas vamos lá, me Uhum. conte aí dessa construção do Bom, Victor no livro e o que você achou dessa construção dele da figura com o pai aí no filme. pronto. O Victor, como eu falei aqui antes, ele tem um lar muito bem constituído, assim, pai, mãe, amorosos, que encorajam, encorajam. A Elizabeth tem isso também, que é um pouquinho diferente. A Elizabeth é adotada pela família e ela é criada com ele como prima, mais ou menos da mesma idade que ele. Então eles são assim, eles têm uma, como é que eu vou botar aqui? Eles são de uma classe abastada, mas eles são benfeitores. Eles pegam essa criança, né, acolhem, criam, e tem toda essa dedicação dos dois em relação à família. É um casal que é harmonioso assim no livro. E ele sempre teve uma questão assim de ambição científica. Isso realmente é presente, a questão científica é presente. Só que é prévia à morte da mãe. Quando ele tá para ir para a universidade, como eu falei anteriormente, a mãe falece um pouco antes. Então ele já tem toda essa ideia de ambição científica, de buscar, né, uma nova teoria, ou algo novo. Ele é ambicioso em relação a isso.
mas não demonstra nada ligado à questão assim de caráter, nada disso de forma prévia, nem depois assim eu vou colocar. Mas, enfim, ele vai e aí lá ele conhece dois professores na universidade e ele meio que suga ali, né, as informações, lê bastante, eles até tem um lá que fala muito mal de um livro que ele lia antes, que ele diz que é charlatanismo e tal, um dos professores. E aí ele se debruça sobre isso na universidade. E ele começa os experimentos dele, né, no local lá, no alojamento dele. É, e aí vai, consegue, né, chegar no ponto que ele chega no momento que consegue criar o monstro, a criatura dele, no caso, que eu acho que é pesado, né? Ficar falando monstro, enfim, foi o que você falou. Até Guilherme traz essa mudança aí. E não vejo também Mary trazer essa coisa, ela traz na visão de Victor. Victor realmente, desde o início, quando ele vislumbra o que ele criou, ele tem um choque. Eu entendo que no momento que ele cria, é muito mais um choque para ele. Não tem aquela coisa daquela benfeitoria, do personagem, né, que é o tio da Elizabeth no filme, não tem aquilo, ele faz tudo lá sozinho, só com o apoio científico dos professores, mas eles não sabem o que ele está fazendo, ele está lá fazendo em segredo de todo mundo, ninguém sabe. Então aí ele fica estarrecido, ele fica aterrorizado, essa é a palavra, com o que ele cria. Então ele tem um choque com aquilo ali, e ele sai correndo e vai para os aposentos dele e tal. E aí, quando ele acorda, aí essa cena é mais ou menos, né, fidedigna ali. Ele acorda, a criatura tá lá, do lado da cama dele e tá querendo pegar nele, né? Só que nessa hora, ele se manda. Tchau e benção. Ele nem fica lá, nem fica lá para ver o que acontece, porque ele tá tão aterrorizado que ele se manda, deixa, né, a criatura lá. E tem um outro personagem do livro que não aparece no filme, que é o Henry, que é um amigo dele de infância. Nessa hora que ele tá lá, todo transtornado, que ele saiu correndo da casa dele, lá perto da universidade, esse amigo chega. E aí ele meio que entra em colapso mesmo. Victor entra em colapso, fica febril, fica doente, não sei o quê. Quando ele volta com o Henry para os aposentos dele, a criatura sumiu. Aí ele fica na cabeça dele, né? Ele não fala nada para Henry, ninguém sabe o que foi que ele fez. Só ele que fica ali, atormentado e chamando a criatura de demônio. Então, a visão dele é de monstro, é de demônio. Ele fica estarrecido com o que ele fez. Ele se acha uma pessoa ruim por ele ter feito aquilo, por ele ter cometido essa heresia. Né? Ele tem esse tipo de pensamento. Tem realmente essa discussão, né? Tanto da questão científica, dos limites da ciência, como você falou, dentro da obra, nesse estarrecimento dele, do que, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Não devia ter feito isso, que coisa horrorosa que eu coloquei no mundo, enfim. E uma questão da discussão se o homem, aquela coisa, se é inerente à maldade no homem ou se ela é desenvolvida. Tem essa discussão também. Que ele começa a se achar uma pessoa muito ruim por ter criado, mas não entra a questão como é que eu posso dizer? De um peso na consciência, de se questionar em relação a ter deixado a criatura lá. Isso ele não, ele fica tão estarrecido, ele acha um monstro tão terrível que ele não se questiona nesse aspecto. Então aí ele se manda, quer dizer, aí ele fica lá sendo cuidado pelo Henry e o bicho sumiu. E No, ele no, fica no filme, talvez o Henry seja. Esse amigo seria, de certa forma, uma mistura do irmão dele, né? isso. Com esse tio o tio da Elizabeth, que vira o financiador do experimento dele. Eu vi que eles quiseram juntar realmente Henry e William, né? Um irmão mais novo dele, mas que era bem mais novo. Então eles juntaram nessa figura mesmo do William. Enfim, em parte. Mas aí é isso, tem essa discussão, né?
ele começa a se questionar que ele é uma pessoa ruim, porque ele criou isso de forma egoísta, só que não se questiona de forma de ver que é egoísmo dele também ter deixado daquela forma. No filme já é mais impactante ainda logo de cara, porque aí depois você pode falar um pouquinho mais, porque quando ele vê a criatura, ele fica envaidecido de alguma forma, ter criado aquilo, mas ao mesmo tempo ele não teria um cuidado, ele não tem paciência, ele coloca como realmente como um bicho, né, não tem uma sensibilidade. Então ele coloca nesse lugar, né, de como se fosse um animal, um pet, algo assim. E depois vai piorando. Você pode comentar um pouquinho mais aí. Eu tenho o Guilherme Del Toro diz que ele considera, né, que o tema principal da história, né, do Frankenstein é essa paternidade falha e não o mau uso da ciência, né? Aí abrindo aspas aqui para Uhum, ele diz: para mim não é uma história com uma lição de moral, é sobre o espírito humano, é sobre perdão, compreensão e a importância de ouvirmos uns aos outros. É uma história europeia contada a partir de uma perspectiva latino-americana. uhum, Tanto que eu acho isso aí também muito interessante do filme que ele escalou, né? O Oscar Isaac que tem essa origem aí latina para ser meio que um alter ego do próprio Del Toro, né? Que é uhum, mexicano, né? E isso é bem já adiciona camadas aí ao filme. E a escolha também do ator, né? Do Jacob Elrod, que é cara bonitão, que é modelo, tem quase 2 metros de altura, que todos os papéis que ele fez anteriormente, por mais que, tipo, na Euforia, que seja meio que uma figura masculina tóxica, sim, no, no, no Priscila, né, de Sofia Coppola, que ele faz a versão também de Elvis, que também é uma figura masculina tóxica que causa esse uma figura cheia de carisma e tal, que vai manipulando as pessoas ao redor dele. Então, é interessante a escalação dele para ser a criatura, né? Porque justamente é um cara bonitão fazendo uma criatura que é montada a partir de vários pedaços de corpos, né? sim. Defeituoso, né? Vamos botar assim. Sim. Não, Uhum. quando eu soube que era ele, eu fiz, nossa, como vão fazer isso? Como é que vai fazer esse milagre? Entre aspas, é o contrário. Porque realmente não conseguia vislumbrar. Mas nesse aspecto, como você falou, figurino, fotografia, maquiagem, eu achei muito bem feito. Realmente eles conseguiram, assim, claro que tem todo um olhar de Guilherme, mas o que ela descreve do monstro, eles conseguiram captar ali. Ela realmente, eu li uma coisa que falaram sobre a visão do Guilherme, da criatura, que ele não colocou os parafusos, que é aquela coisa emblemática da Sim, figura sim. da criatura que não é Frankenstein, que ficou o nome Frankenstein, mas que o Frankenstein é o Victor. Eu acho que isso é até meio simbólico, se a gente for pensar, né? Aquela coisa do quem é que está nesse lugar, mas enfim, depois a gente fala um pouquinho disso. Então, assim, realmente ela não fala de parafusos, ela não fala disso, mas fala dessa coisa do olhar amarelado, dessa coisa aquosa, da pele diferente, de um tom diferente. Então, essa descrição eu acho que eles captaram legal, de como ela enxergava essa criatura. Agora, eu acho que você me perguntou uma coisa que eu não falei aqui. Voltando um É, pouquinho da questão do como eu via essa ideia do pai e do Victor, se era uma justificativa, né? Legal para o enredo do filme, para chegar naquele ponto de como o Victor tratou a criatura. Eu acho que sim, né? Tem a ver, porque seria um dos caminhos para alguém que teve um tratamento desse quando criança. Quer dizer que é só esse caminho? Não. Tem enfrentamentos diferentes que poderiam acontecer. Mas é um dos enfrentamentos possíveis para um adulto que teve um tratamento daquele quando criança, né? Repetir
uma agressividade, repetiram uma impaciência, ele demonstra muito isso com a criatura. Repetiram um afastamento emocional, isso pode realmente acontecer. No caso, a gente falando aqui de alguém que tem um filho e que teve um pai desse jeito, pode haver uma repetição. Então, eu acho que com esse olhar que ele teve, do que ele quis mostrar, sim, é bem interessante, porque justifica, tem uma possibilidade disso acontecer realmente. Sim, sim, quando a gente avalia, né, uma adaptação de uma obra de um meio para outro, né? Aí no caso a gente está aqui falando de um livro, né, sendo adaptado para o cinema, então adaptar, né, sempre tem essas dificuldades. Você vai ter a visão do artista, né, que está fazendo, então tem várias nuances. Um exemplo que eu sempre dou é por exemplo, o que é meu filme favorito, que é o Clube da Luta, né? Que é também uma Uhum, adaptação de um livro. E o final do filme é bem é totalmente diferente do final do livro. E uhum. o escritor o autor do livro do Clube da Luta, deixa eu olhar aqui o nome dele, que eu sempre esqueço. Ele gosta mais do final do filme do que do final do próprio livro. Quando ele escreveu o livro, talvez ele não tivesse pensado dessa forma. É o Chuck Palahniuk. Uhum. Então, acho que no final do livro, acho que tem um negócio lá do encontro de Tyler Durden, né, que é o personagem lá do Brad Pitt com Deus, um negócio meio metafísico assim. Uhum. E o final do filme tem a questão do impacto lá da relação do protagonista com a personagem feminina e tal. Então, assim, então aí sempre vai ter essas coisas de quando você faz uma releitura, né, do que pode não funcionar e o que não funciona. Eu Sim. acho que o filme, né, a visão de Del Toro tem algumas coisas que ele meio que atualizou, né? Acho que essa questão do tio, que é o personagem lá do Christopher Waltz, que é o Heinrich Harlander, o nome é Uhum. bem curioso. Acho que tem muito dessa questão da atualidade, né? De milionários, bilionários que financiam pesquisas científicas pensando em si mesmos, né? De alguma Sim, forma, né? Então tem coisas no filme que não tinha como a Mary Shelley ter essa noção, né? Lá em 1800, lá em claro. 1800, então, e isso, né? Ela é uma mulher, então a relação que ela tinha de mãe ou de filha com o pai, não tinha como ela transpor isso pro Victor, né? Então, assim, é uma outra leitura. E aí acho que o que é bacana é a gente justamente estar nessa discussão aqui para saber o que é que a gente acha que funcionou e o que é que não funcionou, né? Eu acho que esse que é o legal Uhum. de você ter aí essa nova visão que aí a gente pode ter. E é isso, quando a gente vai vendo essas camadas, né, do tipo, o quanto isso reflete a obra do próprio diretor, de como a escolha do elenco influencia, né, no que ele quis dizer, aí sim, a gente pode começar a gostar mais ou menos, né, do filme, né? Eu sei que você, né, teve um impacto emocional muito forte aí com o livro, você me contou até antes que teve aí, se Foi, emocionou com o foi, livro, então me conte mais um teve, pouquinho disso para a gente fazer mais teve, paralelos aí entre as obras. teve um momento que me emocionou muito no livro, que inclusive eu li bem rápido, assim, muitas páginas seguidas, que foi o momento exatamente que acontece? Tem uma diferença aí que, ok, tem a fidedignidade que o Victor, ele realmente começa o livro assim, ele chega naquele navio, né, do Capitão Watson, e ele começa a contar a história dele. Só que aí, a parte da história da criatura, não é a criatura que conta ali no navio, ele que conta que a criatura contou para ele em outro momento, antes, obviamente. Ele está andando lá pelos Alpes, não sei o quê,
depois de vários acontecimentos, e ele se depara com a criatura. A criatura está o tempo todo ali, atrás dele, de alguma forma, ele não sabe, ele se pressente, mas a criatura se mostra para ele. Fica, né, daquele jeito, amedrontado, tudo. No meio dos Alpes, nevando, não sei o quê, uma confusão, enfim. Mas, bem aquela coisa, essa parte é um pouco aí do terror, não é um livro extremamente aterrorizante, mas é considerado um livro de horror. Aí a criatura conta tudo o que aconteceu com ele depois que ele se manda. Depois que o Victor se mandou, se picou lá, o que é que aconteceu? Então, acontece mais ou menos o que acontece no filme depois que ele incendeia lá o negócio, que foi mais drástico, porque no filme ele demonstra um desejo de matar. Né? Claro que no livro isso fica também entre linhas ali, de que ele gostaria de Subentendido, né? matar essa criatura, porque ele fala dos pensamentos dele, né? Ele gostaria de matar antes de ter esse momento de encontro. Por N fatores. Também não vou falar tudo aqui, que não tem nem. No primeiro não tem nem como, segundo, quem quiser ler o livro também fica um pouco. Mas, enfim, voltando aí, ele se encontra lá com o Victor e ele conta tudo o que aconteceu. E é mais ou menos parecido com aquilo que acontece depois do incêndio. Então ele se vê completamente perdido, ele não sabe, inclusive, muito pior, porque ele não sabia nada, ele não sabia falar nada, né? Quando ele sai ali, ele ainda fala Victor, ainda, ele ainda, Elizabeth. enfim, Elizabeth, isso aí. Mas não, no livro é zero, é aquela tábula rasa, né? Se a gente for pensar. E como se fosse um bebê. Ele não sabia nada, então aí ele fica perdido pela floresta e aquela coisa ali, perdido na floresta, frio, fome, não sei o quê. Claro que ele tinha uma constituição, isso também é retratado no livro, tinha uma constituição muito física, muito mais resistente, mas ele sente algumas coisas e até que ele chega, né, naquela parte do celeiro. E aí, todo esse percurso, na verdade, ele contando para o Victor, porque ele já chega assim falando: você me criou, você devia ter cuidado de mim, entre outras palavras, né? O significado é esse: você devia ter cuidado de mim. Então, eu vou te contar o que aconteceu comigo, meio que para, né, aquela questão de sensibilizá-lo, porque ele continua achando ele um demônio, sai daqui, seu demônio, enfim. Aí ele conta, e essa parte realmente me deixou bem sensível, porque ele era muito puro, e isso no filme fica aparente também, muito aparente. Então ele era muito puro, aquela coisa da criança mesmo, né? Aquela pureza. E aí vai no livro, vai mostrando com riqueza de detalhes como é que ele vai entendendo as coisas através daquele buraco no celeiro, observando aquela família, entendendo os sentimentos, inclusive, do ser humano, e que ele também tem, apesar de ser uma criatura, porque ele é montado de partes humanas, então ele também é, mas de uma forma deformada, redundante aí, mas deformado. E aí ele começa a entender, ele começa a aprender o idioma, ele começa a aprender a ler, tudo ali, através daquele buraco. E ele faz aquelas benfeitorias lá, ele leva, realmente, ele leva tudo aquilo, né? Diz que é o espírito da floresta e tal. E ele vai se afeiçoando àquela família. E ele vai, ao mesmo tempo, percebendo o quão diferente ele é. Como ele é aterrorizante, como ele é monstruoso, como todo mundo tem medo dele, como ele não vai conseguir se conectar com ninguém. Então, aquela coisa de uma solidão, o peso de uma solidão, até que chega num momento, inclusive, de depressão mesmo, assim. Ele pensando em suicídio, aquilo que aparece também no filme. De tanta tristeza, de perceber que não tem ninguém igual a ele, que ele vai ser solitário para sempre. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma esperança. Aí eu fiquei, né? Coração apertado, porque eu fiz, vai rolar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma esperança com aquela família. Né? E aí ele cria uma afeição, mas ele percebe, ele começa a entender que tem o bem e o mal do ser humano. Começa a perceber isso através da história da própria família, que é narrada, ele mesmo narra. É o que ele descobre sobre a família. Enfim, o que fizeram com a família. E aí depois é aquela situação.
um pouco diferente, mas é aquela situação. Ele vai tentar falar com o velho é cego, então não vai ter esse preconceito contra ele. Mas aí, logo depois de um tempo que ele está conversando com o velho, a família volta, né? Porque está na feira, sei lá, não lembro exatamente, mas saiu para ir num lugar rapidamente, não foi uma coisa demorada. E aí ele é, né, espancado, enfim, toda aquela situação. E cresce uma raiva nele. Ele já estava com raiva também, por raiva do Victor, né? Me deixou. É, enfim, nessa figura de pai que larga, abandono. A figura dele ver como ele é feio, como ele é diferente, como ele causa medo. Então, é triste. Ao mesmo tempo, tem uma coisa bonita, porque ele traz, é uma coisa bem poética que aparece no filme. No filme, eu acho que Guilherme conseguiu trazer isso muito bem. Essa parte eu gostei bastante. Essa parte poética, assim, da sensibilidade dele. Ele vê o sol, aquelas coisas assim, como se fosse uma criança mesmo, tendo um olhar de primeiras vezes, né, das coisas, um primeiro olhar assim que capta de uma forma que a gente que já vê o tempo todo não vê aquilo da mesma forma. O sol, o céu, né, as plantas, os animais, as pessoas que ele não consegue ter contato. Então tem esse olhar, essa parte que é bonita, que emociona também, mas a emoção triste de ver como ele estava solitário e como ele ficaria tão solitário. Ao mesmo tempo, aquela raiva, assim, né? Porque eu fiquei com raiva. Por mais que você tenha um contraponto de assim, nossa, ele criou uma coisa que ele ficou com muito medo. Mas ele criou. Então tem aquela coisa que Mary traz isso, é a discussão da responsabilidade do criador com a criatura. É, enfim, mas realmente eu fiquei bem emocionada nessa parte. Né? Meu olho encheu d'água, assim, porque a forma que ele fala, que ela dá voz à criatura, contando para Victor, é de uma sensibilidade, assim, e faz a gente pensar nessa dualidade do ser humano. É bem profundo. Me surpreendeu muito o livro, eu não imaginava. Pelo que a gente ouve falar, né? Essa coisa dessa figura, Frankenstein e tal, todas essas versões e essas coisas mais lúdicas que a gente já viu, de desenho, enfim, como você falou aí, que não carrega essa sensibilidade, mas no filme, Guilherme trouxe isso, ponto para ele, nessa parte aí. Sim, é bem interessante que no filme, então, ele coloca a própria criatura para contar a história, né? Acho que isso é um dos pontos altos do filme e eu vi também, né, que o Del Toro comentou quando ele escreveu o roteiro que ele queria, né, mostrar a história do ponto de vista da criatura, mas num ponto, e eu acho que isso ficou muito bom no filme, que não soasse, não ficasse repetitivo. Então, assim, ele Uhum, conta a história do ponto de vista lá do Victor até a questão da criação, da destruição lá da torre e tal, e a história segue, e depois a gente vai e vê esse ponto de vista da criatura a partir desse mesmo ponto. Então, assim, o filme não repete determinadas coisas, né? Então, uhum, isso ficou bem fluido, ficou bem interessante para o filme não ficar cansativo e repetitivo. E é interessante, né, que a gente começa a ver no início lá a criatura aparentemente descontrolada lá, atacando lá os tripulantes lá do uhum, navio, meio que aparentemente matando um ou outro e tal. Então, a primeira impressão que a gente tem dele é essa, que é um monstro descontrolado que por algum motivo quer lá matar o Vitor e a gente não sabe bem a motivação, né? O porquê. E aí, quando o Vitor conta a história do ponto de vista dele, até então a gente não cria nenhuma. é, a gente cria empatia por ele justamente porque a gente vê como ele teve esse relacionamento com o pai, ele querer provar de que era, de certa forma, né, melhor do que o pai, que ia conseguir descobrir, né, a fórmula de como trazer as pessoas, criar uma nova vida, coisas do tipo. Então, acho que
Nesse sentido, é interessante que o filme consegue criar, né, para nós, para o espectador, a empatia para ambos os lados, né? Mesmo que depois, quando a gente veja o lado da criatura, ver, não, não é amigo, Victor, não tem como te defender, então, É isso, então, no livro é um pouco pior, porque tudo bem, tem aquela parte ali bem impactante do filme, dele realmente querer matar ali naquele momento, sendo que a criatura não fez nada para ele no filme, naquele momento, né? É, mas realmente é pior no livro, porque aparentemente não tem motivo, somente o estarrecimento dele e meio que uma culpabilidade que ele se coloca porque ele fez aquilo, numa loucura de ambição. Tanto que quando começa, que é aqueles diálogos dele com o Watson ali no navio, ele fala, eu vou te contar aqui, porque eu tô vendo que você tem a mesma loucura que eu. Você quer chegar lá no Polo Norte de qualquer jeito, independente das consequências de colocar seus homens aqui numa situação, né, complicada. É, então eu vou falar aqui, apesar de que ele quer ir para o norte, ele quer ir atrás da criatura, mas ele tem essa intenção de estar ali no barco. Só que, mesmo assim, ele traz, porque eles ficam amigos, ele e o Watson, e aí ele diz, ó, eu vou te contar aqui, porque a minha loucura me levou a, a uma tragédia. A minha loucura de ambição, de conseguir chegar nesse ponto, de criar, né, de ter esse poder, de dar a vida, de impedir a morte, enfim. Mas realmente não tem como defender ele, não. Nossa, eu fiquei muito tempo assim, né, com raiva, porque é aquilo de você estar maltratando uma criança, praticamente. Inicialmente, depois a criatura vai tendo as impressões dele, as interpretações dele, e tem os ressentimentos dele, e tem comportamentos muito ruins, de vingança, mas nesse momento que ele conta a história, ele pede aquilo mesmo, da companheira. E no livro ele até chega, né? O Victor, porque ele ameaça o Victor. Nessa hora ele fala: se você não criar essa companheira, eu vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. E o Victor ainda assim, considera e vai para um lugar para fazer essa companheira, mas ele desiste. Enfim, nos conflitos dele lá internos. Ele até meio que se sensibiliza um pouco, mas ele também fica com medo com as ameaças. E aí ele vai. Mas o que eu acho que ela mostra é que tem muito dessa coisa do meio, que é o que eu falei da discussão, né? Se o homem, de alguma forma inata, tem esse lado ruim, ou se é o meio que corrompe o homem, aquela coisa bem filosófica, e eu acho que ela pende para o lado de que o meio corrompe, porque a criatura se torna, né, vingativo, ressentido, e o próprio Victor também. Depois, quando eles ficam naquela disputa lá, um atrás do outro, lá, ele atrás da criatura, até a neve, até os confins, para chegar na consumação de uma vingança. digamos que a Mary tenha criado mais uma versão que acabou virando um conceito meio de monstro, de vilão mais clássica, né, da literatura, e a versão do Del Toro tenta, né, humanizar ambas as partes, né, e dessa forma, principalmente não, né, especificamente o Vitor é mais retratado como uma figura que a gente enxerga hoje no autoritarismo, que é questão da vitimização, coisas do tipo, que é tipo dizer, ah, não, não era bem essa a minha intenção, mas eu era bem intencionado, eu só queria dar felicidade ao meu povo, sei lá. A Então, intenção era boa. isso, Mas, exatamente. ó, no livro ela também traz isso, amor. Tanto que Uhum. foi por isso que eu chorei, assim, que eu me emocionei tanto. Porque ela traz esse lado humanizado do monstro, sim, da criatura. Por isso que, de certa forma, eu fiquei mais pendendo pro lado dele até um certo ponto. Depois eles se igualam na vingança, na loucura lá. E tem uma coisa interessante no livro que não aparece no filme, que eu acho legal trazer, para discussão aqui do ser humano, enfim. No final, eles estão
tão ali na questão da vingança que é o que mantém eles vivos, é a vingança. E a criatura, ele mantém o Vitor vivo de alguma forma, porque isso não é dito declaradamente, mas o Victor diz que os guias dele deixam coisas para ele. Na minha cabeça, eu fiz essa interpretação. Deixa lá na neve coisas para ele comer. Na minha cabeça foi a própria criatura que deixava para manter ele vivo, para continuar, porque senão não ia ter, né, nenhum motivo para os dois estarem vivos. O motivo deles estarem vivos ali no final é somente essa caçada ali um do outro, essa vingança. É o que mantém eles vivos. Tanto que no final é realmente essa mensagem. O Vitor morre. Então a gente está falando tudo aqui, né? Spoilers total. O Vitor morre. E aí a criatura chega no navio. Realmente ela entra no navio, ele entra no navio. Nessa hora ele já morreu. E aí ele fica triste, fica mal, porque o Vitor morreu. E ele diz: Eu não tenho mais motivo para viver. E aí ele vai, diz que vai se matar numa pira, né? Enfim, se queimar vivo lá. E não se sabe se ele sobrevive ou não. Então é esse o final. Ele diz: Não tenho mais o que fazer, né? E fica triste, realmente, pela morte do Victor. Sim. O que eu quis dizer era mais da questão do humanizado, a figura do Vitor, não do Hum, monstro. Que assim, acho que pelo que você conta, assim, aparece que no livro o Vitor tem mais essa questão da figura clássica do vilão, digamos assim. E aí no filme não, dá. não é exatamente que ele é vilão. Eu que fiquei, na minha cabeça, vilãizando ele. Ah, sim, que Pela a ideia é essa, empatia. né? Mas não exatamente. Mostra as vulnerabilidades dele. Talvez eu não tenha falado muito disso. Mostra as vulnerabilidades dele, né? O medo que ele tem das pessoas descobrirem o que ele fez, essa coisa horrível, essa heresia, essa monstruosidade, por conta de egoísmo, por conta de vaidade, toda a família dele sendo colocada em risco por causa daquilo. Então, ele tem esse lado de vulnerabilidades, ele tem um amor pela família, ele tem um amor por esse amigo, o Henry, enfim, ele sofre muito com as mortes, né? Tem isso, sim. Ele não fica como exatamente um vilão, não. Eu que coloquei ele nesse lugar na minha interpretação, porque eu fiquei muito sentida que ele deixou ali. Talvez seja o meu lado mãe falando. Sim, sim. Tá Deixou, vendo? né? Essa que é a graça da nossa É, discussão, é justamente essa, né? Que como isso. as obras, tanto o livro quanto o filme, né, refletem de alguma Uhum. forma a nossa própria visão de mundo, né? E aí você Isso, fala, isso que você falou da questão de enxergar como a mãe, achei muito bom. com certeza. Acho que tem esse lado, porque, poxa, você criou, e você vai abandonar desse jeito. E no filme tem coisas piores, que eu fiquei com mais raiva ainda. Aquela coisa ali de não ter paciência nenhuma e tal. Não é que um pai e uma mãe vão ser poço de paciência, ninguém vai, né, falar nada, vai ser perfeito, não sei o quê, não é isso, né? E psicólogos e psicólogas também não são pessoas perfeitas que vão criar perfeitamente seus filhos. Mas aquilo ali é o Muito pelo extremo. contrário, né? Pois é, todos têm suas vulnerabilidades. Então, não podemos esquecer que todos têm uma história que também tiveram uma infância, enfim. Mas aquilo ali impactou para mim, tanto no livro como no filme mais pesado ainda, por aquele momento ali de você ver que a criatura só queria o cuidado dele, o amor, a relação, e ele ali repudiando ele, afastando ele, sai daqui, seu monstro, não sei o quê, e tal, você não sabe falar nada, você não sabe, né? Você vê que, inclusive, a Elizabeth, naquela hora, vai ali, demonstra um pequeno afeto, um pequeno carinho com ele aprende o nome dela. Então, isso aí tá bem simbólico ali. Mas, enfim, que a questão do vilão não existe assim dessa forma no livro, não. Eu que fiquei com raiva. Eu fiquei com bastante raiva. À medida que a Helena ia comentando, gente, eu tô com raiva do Victor, tô com raiva e tal. Mas aí depois eles se igualam nessa coisa, é o que eu estava falando. Ela acho que ela traz muito essa coisa da dualidade do ser humano, de temos partes boas e ruins,
e podemos cometer erros, enfim, mas tem essa coisa do perdão no final do filme que é muito bonito, eles entenderem ali, se perdoarem. Ele trouxe isso, né, o Guilherme? Quer falar algo sobre isso? Não, não. Acho interessante essa sua visão. Eu não posso, né, fazer o comparativo com o livro, é o que eu te falei. É só a impressão que eu tive do que você estava relatando. Tá passional essa visão. É, faz parte. É isso mesmo, né? Eu acho que quando você estava falando do filme, eu fiquei pensando muito assim, que a interpretação dele é porque a arte é isso. Quando você escreve algo, você, né, você sabe disso. Quando você escreve algo pro blog, aquilo ali não é mais seu. Aquilo ali vai ser da pessoa que vai ler. Então vai ter uma interpretação ali. Eu tive uma interpretação de Mary Shelley. Guilherme deve ter tido outra. A interpretação que a gente vai ter do filme vai ser outra. Cada um vai ter uma interpretação específica, peculiar. Então, isso é o bonito da arte, eu acho isso legal. Posso dizer que não fiquei revoltada? Não posso, porque eu falei isso para você. Não posso mentir aqui que eu fiquei levemente revoltada. Vou também assim para você. Mas faz Com, parte, às vezes depois vai assim, na refletindo e hora, aí né? você chega à Na conclusão hora. se a revolta é Isso. justificada ou não. Na hora, porque assim, poxa, poderia ter mais elementos e tal, mas teve elementos que ele trouxe muito bem, como essa questão ali da relação deles dois, dessa coisa da dualidade e da sensibilidade da criatura também. Isso é bem bonito, assim, que aparece no livro e no filme, tá? De forma Uhum. ali bem parecida. Não, mas isso das questões de adaptação e quando você tem esse apego aí pela obra é sempre complicado mesmo. Um exemplo que eu dou meu tem o quadrinho, né, Scott Pilgrim contra o Mundo, que foi adaptado Sim. pro cinema e aí quando eu vi a premissa, achei bem legal, aí fui, comprei os quadrinhos, li os quadrinhos, achei maravilhoso e fui assistir o filme. E aí a primeira vez que eu assisti o filme, eu gostei, mas fiquei, pô, mas não falou isso, faltou aquilo, faltou, tá, mas aí depois, assim, foi caindo a ficha, eu fui lendo, aí depois quando eu assisti o filme de novo, assim, eu já tava, não, velho, o filme é maravilhoso e eu gosto dos dois, entendeu? Então hoje é um dos meus filmes favoritos e também é um dos meus quadrinhos favoritos, então acho que tem muito disso, assim, acho que talvez aí depois dessa nossa conversa, das reflexões, talvez aí você possa ou, ou pegar mais raiva do filme, ou então já pensar, pô, mas é mesmo, né? Pensando desse lado aqui, do ponto de vista dele e tal, enfim. Acho que aí fica aí pro ouvinte, no final das contas, decidir aí também qual é a visão dele, né? Então vamos, acho que Com a gente já pode certeza. aí caminhar aí para conclusões aí, considerações finais. Uma coisa que eu queria comentar de um dos temas que não é o tema principal, mas é um dos temas que eu acho mais interessantes do filme, é que normalmente histórias de terror sempre giram em torno da eu acho esse tema da morte, eu acho bem fascinante, que é o quanto é a única certeza que a gente tem da vida é a morte, mas ainda assim a gente nunca está preparado para lidar com ela. E uma das coisas que eu acho geniais da temática, né, da obra de Shelley e representada aqui no filme do Del Toro que a criatura, né, ela é atormentada justamente pelo contrário, porque ela não consegue morrer e não porque Uhum. ela morreu. E aí eu acho isso fascinante que ele caminha aí como o pano de fundo da história, né, de quando no filme, né, quando o Vitor perde a mãe, que ele pensa nisso, né, pô, eu podia trazer ela de volta de uma forma e aí eu vou superar os conhecimentos de meu pai, tal, para provar para ele que isso é possível, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que mostra o quanto a gente passou aqui mais de uma hora falando sobre tantas questões aí do filme e não falou necessariamente disso, mas estava, né, nas entrelinhas e eu mostro o quanto essa obra aí a gente podia passar aqui
horas e horas discutindo as temáticas e falando aí da comparação entre filme e livro, que dá aí bastante coisa, mas acho que a gente já falou bastante aí. Acho que o espectador aí que assistiu o filme vai refletir bastante aí sobre o que viu na tela e quem sabe aí se animar ou não para ler o livro, né? Apesar de ter dos spoilers entre aspas, mas enfim, faz parte. Aí para finalizar, eu quero saber então aí, já que você leu o livro, então eu quero saber aí quantos bacons o livro e o filme, de 1 a 5. De, de 1 a 5, o livro é 5. O livro é 5, com certeza. Vou É, botar deu o para filme perceber. 4. Filme 4, porque Pronto. assim, tem muita coisa boa do filme. Não posso, é o que eu falei, eu não desgosto do filme, mas é o que você disse, expectativas são complicadas. Isso se trabalha muito na terapia. Expectativas são complicadas, não se deve criar expectativa, mas a gente cria, o ser humano cria expectativa. E aí, como eu gosto muito dos atores, como eu falei aqui no início, então eu fiquei super empolgada. Nossa, esses atores todos e tal, e Oscar Isaac, e a temática também, que eu nunca tinha lido, mas que atrai, né, essa coisa que você falou da perda, da morte, da vida. A morte é uma certeza completamente incerta. É uma coisa que Sim, converso sim. muito isso, assim, em site terapêutico, porque é mesmo. É a única certeza, como você falou, mas que é incerta, a gente não sabe como, quando, de que forma isso vai acontecer, então isso assusta o ser humano. E aí ter a ideia de controlar a morte, tem até um livro aí do Saramago, que eu não li, mas que estão comentando muito, que fala sobre isso, intermitências da morte, falando sobre a morte. Então, é um assunto que realmente fascina e amedronta o ser humano. E isso que você disse, que a gente não comentou, né? Dele não conseguir morrer, deve ser terrível também. Deve ser muito ruim. Porque aí ele não tem nem essa possibilidade diante do sofrimento dele. E aí a gente entra em discussões até que dariam pano para a manga, que entraria, né? No caso, que a gente está fechando, na verdade, mas da questão do próprio suicídio, enfim, do sofrimento, né, da ideia de tirar a própria vida, que ele traz isso no filme e no livro isso também aparece muito. Esse desejo por conta do sofrimento dele. Então é isso mesmo, né? A nossa relação com a morte é complicada. Ressignificar isso é difícil, Sim, é. mas com certeza, tanto o livro como o filme, essas discussões são muito, muito legais, muito importantes, sobre essa dualidade, sobre essa coisa da morte, é, de como o homem às vezes tem essa ideia de querer controlar as coisas, que a gente não tem controle de muita coisa e acha que pode ter o controle, né? Uhum. Eu queria comentar que um dos meus filmes favoritos sobre esse tema da questão da morte, não poder morrer, é um filme chamado A Morte Lhe Cai Bem, que é de Robert Zemeckis, que é com Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, que eu não sei se você lembra desse filme, que eles tomam uma porção da juventude, só que aí não morre, só que você tem que cuidar do corpo, porque seu corpo continua sendo um corpo que quebra, coisa do tipo. Que aí tem o personagem lá do Bruce Willis, que era um cirurgião e que depois vira, na decadência da vida, ele vira uma pessoa que faz, tipo, maquiagem, coisas do tipo, em pessoas que morrem. Então é que eles começam a usar essa, essa habilidade dele para manter os corpos. E aí, dando um spoiler, aí no fim do filme, o Bruce Willis teve uma vida, depois morre, aí tem o funeral dele, e aí alguém fala do tipo, quando estão fazendo lá o discurso, né, sobre a vida dele e tal, e fala, ele descobriu o segredo da vida eterna, que é tipo estar
vivo na memória dos seus entes queridos, não sei o que. Aí as personagens da Meryl Streep da Goldie Hawn ficam, tipo, dando risada, do tipo, você é sacana, é isso, né? Que é o segredo da vida eterna, seu merda. Enfim. É uma sátira aí, né? Isso, é um filme maravilhoso. E para mim o filme é Cinco Bacons, é um dos filmes que eu mais gostei por enquanto aí de 2025. É, ainda tô na dúvida se eu ainda vou escrever sobre ele ou não, porque acho que depois aqui do podcast, acho que já falei mais ou menos o que eu escreveria na crítica, mas enfim, pelo menos se eu não escrever, já temos aqui o registro do podcast, e acho que a conversa ficou muito bacana. Então, agradecer aí a presença mais uma vez de Sara aqui no Varacast. Ela volta e meia a gente arruma um tema aí para ela voltar aqui. Esse tema a gente conseguiu fugir um pouco de saúde mental, mas não tem para onde correr. Não Eventualmente tem jeito, tem né? que no lado psicóloga não tem para onde correr, né? Então é isso, só agradecer aí você mais uma vez. E é isso, espero que aí você tenha também refletido aí sobre o filme e quem sabe aí da próxima vez que você participar aqui do Varacast, eu vou te perguntar de novo se ainda é 4B, se subiu, quem sabe aí vai entrar na Netflix, aí você assiste de novo e aí você fica com mais Novamente, né? raiva ou com menos raiva, aí vamos ver. Não, é isso. Não é que exatamente fiquei com raiva do Del Toro, né? Eu sei, eu tô Mas, brincando. mas é aquilo que você falou, do apego. É isso aí, a gente também tem que, às vezes, dar uma ressignificada. Mas, Ou quem sabe sentimentos. ir assistir aí as outras versões, né? A versão antiga protagonizada lá pelo É, Boris Karloff, assistir a eu até versão com Robert De fiquei com Niro. vontade, fiquei com vontade. E tem um filme também sobre a Mary Shelley, que Hum, eu esqueci o nome da atriz, gente. Mas é uma atriz jovem aí que fez aquele Por Lugares Incríveis, se não me engano, aquela loirinha. Esqueci o nome dela. Mas assim, vamos também, finalizando aqui, agradecendo também, né, amor, por ter me chamado mais uma vez. Estou aqui aparecendo de vez em quando, aí te arranjo, ou você falou um tema aí para aparecer, e fico feliz de aparecer aqui. eu E achei aqui com a Ellie Fanning. É um filme isso, aqui de 2000 eu fiquei e, com vontade de ver. 2017, dirigido por uma pessoa que eu não sei quem é, uma mulher, Raifa Al-Mansur. É, faz É o nome sentido, o nome do filme é Mary Shelley, isso faz sentido, né? Ser uma 2017. diretora mulher enaltecendo aí Mary, porque realmente é uma mulher à frente do tempo dela. Enfim, é uma história muito bonita, apesar de todas as coisas que desperta. É exatamente por isso, né? Na verdade. E obrigada por ter me chamado para falar desse tema. Gostei muito, porque eu fiquei apaixonada pelo livro e estava nessa empolgação para o filme. Então foi muito legal observar esses dois lados e também conversar aqui com você, ouvindo também o seu lado, a sua interpretação. Quem sabe aí eu tenho outro olhar. Vamos ver. Muito bem. Pode me chamar que eu venho. Então, muito bem. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa aí. Valeu, tchau. Tchau, gente. Varacast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.